Olá pessoal, estou de volta aí para mostrar para vocês o resultado daquele radinho que eu estava montando, lembram? Quem não viu, volta lá no vídeo anterior, montagem do rádio receptor AM parte 1, e agora essa é a parte 2, conclusão para mostrar para vocês como ficou. Primeiramente algumas considerações. Alguns problemas foram verificados com relação a componentes, como vocês podem ter visto no vídeo anterior. Tive que substituir os componentes passivos, todos os capacitores e resistores, por outros do meu estoque, porque alguns vieram abertos e com valores alterados. Então, por esse motivo, muitas pessoas compram kits da China e acaba não funcionando, e aí não sabem por quê, porque montaram com componentes avariados. Mas tendo esse cuidado, geralmente usando um medidor desse aqui, que é muito barato, comprado na China também, nesses sites de vendas, você pode testar aqui os componentes e verificar se eles estão de acordo. Então, algumas considerações referente a esse projeto. É um projeto relativamente simples, ele é alimentado com uma pilha apenas, 1,5 volt. Eu até fiquei surpreso como pode funcionar e realmente eu montei para comprovar que funciona. Alguns destaques que eu quero passar para vocês. O ajuste dele precisa ter bastante experiência no ramo, tá pessoal? Não é para principiantes que querem montar o primeiro projeto, o primeiro rádio, porque o ajuste dele é bastante crítico, até mesmo com equipamentos de ajuste de receptores mesmo, eu tive bastante dificuldade, tá? A placa dele, por ser bastante simples, acaba realimentando, dando zumbidos e, e apitos, né, de realimentação, então tem que ter bastante critério no ajuste. Tem que ter um cuidado muito, tem que ter bastante cuidado aí na calibração, porque realmente ele começa a oscilar e aí, dentre as indutâncias e capacitâncias da própria placa, né, a placa não foi muito bem desenvolvida, então acaba que gera realimentações capacitivas, indutivas, enfim. Então eu quero mostrar para vocês como ficou o resultado. É um rádio que não tem lá muita sensibilidade, tá? Isso é uma coisa que eu já percebi. Então é um projeto muito simples, a sensibilidade é razoável, pega principalmente apenas estações locais. Não esperem muito desse rádio, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como ficou. Diante do Senhor. Então vamos procurar viver, procurar não ficar com coisa. Essa aqui é uma estação local, a mais forte da cidade, por isso que a recepção é boa. Vou mostrar para vocês por dentro.
Tá aqui então. Deixa eu desligar aqui para não atrapalhar o áudio. Uma coisa curiosa que existia nos primeiros receptores de rádio dos anos, a pilha, né? Dos anos 60, 70, transistorizados, eram os transformadores de áudio. Esse aqui é o de saída para o alto-falante. Aí aqui nós temos um par de transistor push-pull, um pré-amplificador, e aqui temos um excitador driver, um transformadorzinho também. Aqui temos pré-amplificador de áudio, detector. Aqui a terceira amplificadora de FI, sintonizada em 455 kHz. A segunda de FI, também na mesma frequência, e essa primeira de FI. Essa primeira de FI faz par com essa osciladora, que ele usa um transistor oscilador conversor. Eu já vou mostrar para vocês no esquema como funciona. Aqui, esse indutor aqui grande no ferrite, ele é uma bobina de sintonia de AM e também antena, ela é chamada, mais conhecida como antena de ferrite. Aqui nós temos um capacitor variável de 2 seções para ondas médias. Tem uma seção que é de antena, que pré-sintoniza as emissoras, e outro é o oscilador local, que ele vai oscilar 455 kHz acima da frequência da emissora, para dar o batimento que faz com que o amplificador de FI funcione nessa frequência e assim tenha uma maior estabilidade na amplificação, né? Uma frequência mais baixa, você pode ter um ganho maior e assim evitar de dar oscilações e outras desvantagens, né? Aqui nós temos a pilha, né? É uma pilha grande, tipo D, 1,5 volt, e faz alimentar todo o circuito. O grande segredo desse rádio, que eu achei bastante curioso, é que o amplificador de áudio dele, ele usa justamente um par de transformador para elevar a tensão, que de uma pilha aqui seria uma tensão muito baixa, ou seja, em termos de áudio não daria nem 50 miliwatts, né? Seria uma potência praticamente inaudível, e o transformador ele faz justamente o papel de elevador. Então ele usa uma corrente maior de amplificação, e a saída dele sai uma tensão maior para a alimentação do alto-falante, que daí proporciona uma potência maior. Auditivamente eu acredito que chega a meio watt, tá? Isso seria praticamente impossível com uma pilha apenas. Vamos olhar aqui o esquema que é fornecido. Nós temos aqui o esquema elétrico dele, que acompanhou, né, o receptor. Então o que nós podemos ver aqui na saída é justamente isso. Ele é alimentado com 1,5 volt, e aqui nós temos um amplificador com um transformador elevador, né? Ou seja, você tem aqui a alimentação positiva de 1,5, passando por esses transistores. A queda de tensão desses transistores aqui chega praticamente quase 1 volt, ou seja, teria mais ou menos meio volt em cima do primário do transformador de saída, e faz com que esse transformador ele tenha funcionamento em push-pull, fazendo com que essa tensão se eleve e faz com que tenha uma potência maior na saída. Aqui tem o transformador driver, que ele é basicamente usado para fazer a defasagem em 180 graus aqui, ou seja, um transistor conduz a parte positiva do sinal e o de baixo a parte negativa. Aqui nós temos o pré-amplificador de áudio, o controle de volume. Esse transistor aqui ele faz a parte de detecção, né, do FI, e faz com que a frequência intermediária se torne a frequência de áudio, que seria amplificada pelo amplificador de áudio para ouvir a emissora. Aqui nós temos uma realimentação negativa, que faz o controle automático de volume, né?
porque conforme a teoria, né, se sintoniza uma emissora mais forte ou mais potente ou mais próxima, o volume tende a ser mais alto na saída. Então, para evitar essa diferença no volume, é usado um controle automático de ganho. Aqui nós temos então aqui o terceiro amplificador de FI, segundo amplificador de FI, e aqui nós temos o primeiro conversor já, né? O primeiro FI e conversor. O que faz esse estágio? Ele pega aqui, está a bobina de ferrite, né, que eu mostrei para vocês, sintoniza a emissora nesse capacitor variável aqui, é amplificado por esse transistor joga o sinal para a bobina de FI, né, que vai ser amplificado posteriormente. Mas antes disso, ele é um conversor auto-oscilante, ou seja, ele pega uma pequena parcela do sinal de saída e joga para entrada, ou seja, ele funcionaria no caso um oscilador em base comum. Essa oscilação aqui vai gerar uma frequência de batimento que deve ser 455 kHz acima da frequência da emissora que se deseja sintonizar. Então esse capacitor aqui faz essa sintonia dessa frequência juntamente com esse capacitor de sintonia da antena. Então esses dois capacitores aqui eles são acoplados por um único eixo, variando-se aqui a frequência da oscilação, você tem a variação também na frequência da emissora que se deseja sintonizar. Então esse casamento aqui sempre vai fazer com que os dois funcionem simultâneo, ou seja, a frequência da emissora sobe, a frequência do oscilador local sobe também. Então assim se tem sempre 455 kHz, que é a diferença entre as duas. Essa subtração é feita já no próprio transistor, né, que faz com que o sinal seja separado e filtrado por uma bobina de FI. E aí ali por diante já foi explicado, né, o funcionamento. Como é um receptor basicamente muito simples, a gente não pode esperar muito da sensibilidade nem da seletividade que, por ser um circuito alimentado por 1,5 volt, ele deixa um pouco a desejar, tá? Agora eu quero falar um pouquinho sobre os nossos amplificadores, o ST100 revisão 6, que é o último lançamento aí da série ST100. Foi feito modificações, resistores de precisão, né? Aqui resistores de saída de porcelana, capacitores épicos, todos os componentes muito bem selecionados e com precisão. Resistores inclusive de filme metálico, né, que tem uma menor influência sobre o ruído, né, ruído térmico, enfim, tudo isso para ter uma qualidade excepcional aí para você. Nós recebemos vários pedidos do pessoal aí que não comprou na época que foi lançado. Nós até paramos as atividades comerciais da Alpha Kits, agora a gente só está fazendo vídeos informativos, né? Mas devido a grandes pedidos aí do pessoal que não comprou na época, a gente está fazendo uma versão limitada dessas placas, tá? Já tem algumas pessoas que já deixaram pré-reservado, então nós vamos fazer 10 placas dessa aqui e vendemos apenas o par, tá? Então, para não correr o risco de a pessoa comprar uma placa e depois querer completar o conjunto com outra placa e não ter mais, né? Igual aconteceu nas últimas vendas que nós fizemos, o pessoal comprou apenas uma placa e depois queria comprar a segunda, já não tinha mais. Então, para não correr esse risco, a gente já faz a venda de duas, né, do par, justamente para poder a pessoa estar resguardada aí que vai ter o par para montar seu amplificador, tá? O manual de montagem é bem completo, está no site www.alphakits.com. Qualquer dúvida você pode entrar em contato conosco também, tá?
e nós damos todo o suporte aí necessário. Claro, isso aqui não é um kit assim para pessoal que nunca montou nada e não sabe nem mexer num ferro de solda, né, pessoal? Conforme já vídeos anteriores, é uma montagem que requer alguns cuidados, como aterramento, mexer com alta tensão, transformadores, tem que montar fonte de alimentação, né? Você precisa de uma fonte simétrica para ligar esses amplificadores aqui, mais ou menos 30 volts positivo e negativo, né? E todos os cuidados, né? Porta fusível, seletor de tensão que deve ser previsto, chave liga-desliga, potenciômetro de volume, conectores de entrada, saída para caixas de som também. Todos esses acessórios, né, deve ser previsto aí pelo montador, obviamente, né? Então, por isso que a gente sempre orienta aí que o pessoal que for montar tem que ter tem que ter um certo conhecimento, né? Não é assim, eu nunca montei nada e quero montar. Não, não é para esse tipo de público, porque teria que pelo menos saber mexer no ferro de solda, fazer as ligações, né? Porque é uma coisa, para todos os amplificadores é sempre igual, a forma de montagem. Então, quem já tem mais experiência vai saber facilmente instalar. Os conectores, eles acompanham, tá? Tanto de entrada aqui, que é um conector de 2 vias, quanto os conectores tipo Feston, né? Que é saída e alimentação. Também acompanham o kit, tá? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários. O pessoal que tiver interesse em adquirir os kits aí que não conseguiram comprar no primeiro lote que fizemos, né, o ano passado, agora a gente vai ter aí, deixa seus dados aí por e-mail, tá? O e-mail é alphakitseletronica@gmail.com, tá? Então escreve lá, deixa os seus dados e diz no título assim: compra amplificadores ST100 revisão 6. Aí eu já vou saber que são os interessados aí em adquirir as placas. O precinho tá muito legal, tá? R$ 350 o par. Para o nível de qualidade desses amplificadores, vocês podem até conferir em vídeos anteriores mostrando distorção harmônica, curva de resposta, enfim, uma série de características aí que você não vai encontrar em outros modelos, em outros amplificadores que tem no mercado, porque realmente isso aqui é testado e é feito sempre para que funcione da melhor forma possível e comparado com os melhores na categoria high-end aí para você, tá? A curva de resposta na saída na máxima potência você pode conferir lá também, tem tudo lá mostrando nos vídeos anteriores aí no canal. Você vai ver que a forma de onda ela é perfeita, né, na saída, e também a distorção harmônica e outras características técnicas que realmente são excepcionais. Tá bom, pessoal? Dúvidas deixe nos comentários, envie seu e-mail também. Estamos à disposição. Obrigado por assistir os vídeos e até mais.